E aí, por isso que eu falo muito que a gente precisa ter uma consciência das nossas ações. Nós, como mães, a gente precisa estar sempre reavaliando as nossas ações. Poxa, se não tá dando certo, se os nossos filhos, por isso que eu também falo, os nossos filhos são feedback sobre o nosso comportamento. Se eu tô vendo que a minha filha, que sempre foi doce, né, que sempre foi uma criança muito cooperativa, ela tá se tornando uma criança explosiva, ela tá se tornando uma criança extremamente reativa, não é pra ela que eu preciso olhar, é pra mim. O que eu estou fazendo que está gerando nela esse comportamento. E eu sempre, né, desde que eu resolvi, né, estudar mais sobre educação infantil, me tornar uma mãe mais consciente, eu tenho essa capacidade de me autoavaliar. E eu comecei a prestar atenção em como eram as nossas manhãs, porque ela estudava no período da tarde. E eu comecei a avaliar como eram as nossas manhãs. E eu comecei a perceber muito isso. As nossas manhãs eram muito de ordens, né? Então eu esperava que ela fizesse aquilo ali, visto que ela já sabia fazer. Mas não temos robô, não estamos programando um robô no qual você faz uma programação perfeita e a partir dali ele vai replicar a todo momento. Nós estamos falando de crianças e crianças, elas precisam ser estimuladas constantemente, principalmente porque elas vão mudando de fase, principalmente porque as necessidades delas vão mudando e a gente precisa estar atentas a isso. E isso acabava afetando muito ela. Foi quando eu clareei essa informação na minha cabeça. E eu comecei a falar, ela só tem 4 anos, né? Então, a minha função ali é ser também esse apoio pra ela, tanto quanto eu sou pra irmã. E a de 2 anos, ela também já tinha condições de começar a fazer algumas ações, né? Pelo menos botar a própria camiseta, ou botar a própria calça. E aí eu comecei, então, a estar ali com elas naquele momento, né? Então, comecei a me dedicar mais. Aí, claro, você tem que organizar os seus horários, né? Se você tem que fazer o almoço, dar o almoço pra levar a criança pra escola, tudo isso tem que fazer parte de uma agenda, de uma rotina, para que não só a criança faça algo, né, com mais consciência e dia a dia, como você também, né? Então, que horas você vai começar a fazer o almoço, que horas você vai dar o almoço para elas, tudo isso também tem que ser avaliado em você. Mas eu comecei a entender que eu precisava estar ali com ela, né, tendo atitudes, né, auxiliando ela nessa autonomia, para que ela conseguisse também expressar emocionalmente aquilo ali que ela estava sentindo, de repente uma rejeição, de repente uma incapacidade momentânea, tipo, poxa, minha mãe me manda fazer e eu não sei o que fazer, né, ou tá mais legal brincar aqui, minha mãe tá me mandando fazer outra coisa, e ela não tem a flexibilidade cognitiva ainda de parar o que ela tá fazendo para se trocar, enfim, nós precisamos ser a vontade, né, a ação auxiliar dos nossos filhos. Não basta delegar, de acordo com cada idade. Eu tô falando de uma criança de 0 a 6 anos. Delegar pura e simplesmente não vai fazer o seu filho ser autônomo. Nós precisamos ter atitudes para que a gente vá auxiliando eles a se tornarem autônomos. Então você pode estar pensando assim, Kelly, eu não tô entendendo. Você fala que estimular a autonomia do meu filho vai gerar uma maternidade mais leve. Mas agora você tá falando que eu não posso delegar pro meu filho virar as costas e sair fazendo outras coisas, então eu não tô entendendo o que você quer me dizer. Sim, a autonomia não tem nada a ver com simplesmente fazer sozinho. Até que a criança conquiste o hábito, até que a criança conquiste a autonomia, de 0 a 6 anos, você precisa ser essa vontade auxiliar. Você precisa ser essa ordem que ela não tem ainda, né? Você precisa dar, por exemplo, uma rotina muito bem estabelecida, né? Então, o que a gente faz de manhã? De manhã, aqui em casa, por exemplo, né? Xixi, escovar o dente, trocar, né? Colocar o uniforme, tomar café. Essa é a nossa rotina. Arrumar a cama, né? Tem arrumar a cama no meio. Então, xixi, escovar o dente, botar o uniforme, arrumar a cama e tomar café. Essa é a ordem que acontece as coisas aqui em casa. Então, eu dou autonomia para elas de acordo com que estimulo a ordem das coisas como elas vão acontecer e eu gerencio esse processo. Não adianta eu, para uma criança de 5 anos e uma criança de 3 anos, eu simplesmente delegar essas informações, virar as costas e achar que elas vão fazer. As funções executivas de uma criança de 0 a 7 anos é bem restrita. Ela não tem, por exemplo, memória de trabalho. Então, por mais que eu fale para ela a ordem das coisas como deve acontecer, qualquer coisa distrai e ela se perde no caminho.
né? Ela não tem flexibilidade cognitiva. Então, nesse momento que ela se perdeu, para que ela pause o que ela tá fazendo, então, de repente ela viu um brinquedinho ali que foi interessante, ela foi, pegou, manipulou o brinquedo, e nesse processo de eu me perdi do que eu devia fazer, que era me trocar, parar o que eu tô fazendo aqui e voltar a fazer o que eu fazia antes, é uma necessidade, é uma exigência de uma flexibilidade cognitiva que uma criança de 6 anos, de 5 anos, ainda não consegue entregar pra gente. Então, a sua maternidade vai se tornar muito mais leve quando você ordena o que deve ser feito, está ali para gerenciar esse processo passo a passo, e você vai estar ali sendo essa vontade através das ações. Então, por exemplo, eu tô ali arrumando as minhas filhas pra ir pra escola. Enquanto elas estão se trocando, eu posso, por exemplo, dobrar o pijama e ir mostrando pra ela a ordem daquilo ali acontecer. Outro dia, eu peço pra ela, então, dobrar o pijama e eu vou já puxando a cama dela. Então, eu vou mostrando pra ela com ações o que deve ser feito. E isso, de uma forma rotineira, de uma forma ordenada, vai fazendo com que ela traga pra vida dela como é assim que se faz. E aí, conforme ela for crescendo, aquilo ali se torna um hábito e ela vai fazer isso de uma forma mais natural, sem precisar necessariamente que eu fique lembrando ou que eu fique ali regendo. Já vi muito acontecer, tá? E bem de perto, a criança se trocando, de repente a mãe trocando a criança e a criança com outro brinquedo na mão. E a mãe colocando, né, enfiando o pé dela na calça e colocando, e ela lá com o brinquedo, às vezes com o tablet na mão, e ela não tá prestando atenção no que aquilo ali tá acontecendo. Ela não vai ser capaz de se tornar autônoma. Ela não tá vendo o processo acontecer. Ela simplesmente está se distraindo, ela tá usando de uma distração. Teoricamente vai ser mais rápido, né? Você vai botar a calça dela muito mais rápido, mas você tá usando de uma distração e não está estimulando a autonomia dela. Então, um jeito muito errado de fazer isso é você delegar sem acompanhar esse processo. É você falar com palavras: filha, tem que arrumar a cama e virar as costas e não estar ali sendo essa pessoa que vai, filha, a cama, filha, vem, vamos à cama, filha, me ajuda aqui, acreditando que só porque você falou, só porque talvez um dia ela fez sozinha, bom, agora tá criado o hábito. E não é.